Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez para a nossa aula de matemática. Mais uma vez, aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre divisão. Calma, que eu sei que esse é um assunto que vocês se complicam um pouco, né? Algumas pessoas têm dificuldade, mas eu tentarei ser o mais tranquila, ensinar o máximo de formas para você entender de verdade como é que funciona essa operação, né? Nas últimas aulas, a gente já aprendeu sobre adição, já aprendemos sobre subtração, conversamos sobre multiplicação, né? Já passeamos por algumas operações matemáticas. Hoje, a gente vai falar sobre divisão, que vocês vão perceber a importância das outras que a gente estudou. Porque numa conta de divisão, a gente utiliza mais de uma operação matemática. Mas fique tranquilo, fique tranquila que a gente vai conseguir e vai dar tudo certo. Antes de a gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos para te dar, tá? Vê só. Primeiramente, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Então, vai lá, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo. Não baixou ainda? Perde tempo não. Baixa, manda teu recado, manda tua pergunta, manda recado para tua professora, para tua escola. Eita, professora, mas eu não consegui baixar o aplicativo. O que é que eu faço? Assiste na TV. Essa aula está sendo transmitida ao vivo pela TV Nova, canal 22.3. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, você vai ter acesso a ela tranquilamente. É só ir lá no canal 22.3. Não conseguiu na TV, eu ainda vou te dar mais uma opção. Vai lá no YouTube, no canal Educa Recife. Essa aula vai estar lá, disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Se você tiver alguma dúvida, se a aula você não conseguiu assistir toda, se vai precisar assistir novamente para responder o desafio, ela estará lá, esperando por você. Você não tem motivo para não acessar, não assistir às aulas do Educa Recife, tá? Então, vamos deixar de conversa, vamos deixar as informações um pouco para lá e vamos começar o nosso assunto do dia. Primeiramente, quando a gente fala sobre adição, o que é que vem na tua cabeça? Divisão tem a ver com isso que você me respondeu. Divisão tem a ver com dividir. Exatamente. Quando a gente fala da operação divisão, a gente está falando automaticamente de dividir. Mas eu também tenho outros conceitos, né? Por exemplo, eu posso falar sobre repartir. E eu trouxe um exemplo maravilhoso, né? Trouxe uma barra de chocolate. Vocês gostam de chocolate? Eu gosto bastante. Sempre gosto de dar exemplos de comida, né? Porque eu amo comer e tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo essa aula também gostam muito, principalmente desse chocolate maravilhoso que está aparecendo na tela. Quando eu falo de repartir, eu estou falando de fazer uma divisão. Divisão, como eu vou te mostrar agora. Tem um detalhe. Essa divisão precisa ser feita em partes iguais. Isso mesmo. Quando você vai comprar uma barra de chocolate como essa e precisa dividir com as pessoas da sua casa, por exemplo, essa divisão precisa ser feita em partes iguais. Como está na tela, eu tenho, né, a minha barra de chocolate completa e quis dividir para 5 pessoas, por exemplo.
Cada barrinha dessa, ó, possui 4 quadradinhos. Essa divisão foi feita em partes iguais. Eu reparti a minha barra em partes iguais. Nesse caso, em 5 partes. Não esquece disso. Se eu estou falando de divisão, eu estou falando de repartir em partes iguais. Eu trouxe inclusive a mancala. Na aula de multiplicação, a gente conversou um pouco sobre ela. Hoje eu também trouxe para a gente trabalhar a operação inversa. A gente vai trabalhar a divisão. Quando eu falei de multiplicação, eu coloquei as pecinhas na mancala, lembrando que a multiplicação também ela é feita em partes iguais, né? Eu falo de parcelas em partes iguais. Eu vou fazer o sentido inverso hoje. No caso, eu vou colocar a quantidade total e dividir em partes iguais. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho, deixa eu ver, diz aí para mim um número. O número 15. Número 15. Vou pegar 15 carocinhos como esse. Você pode fazer na sua casa isso, viu? Pega 15 caroços de feijão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Pronto. Peguei 15 pecinhas da minha mancala. Tem 15 aqui. 15 pecinhas, beleza? E eu vou querer dividir essas pecinhas em 3 pessoas. Para 3 pessoas, eu quero dividir as peças da minha mancala para 3 pessoas. Eu estou falando aqui de uma divisão sem resto, ou seja, para não sobrar nada. Lembrando, cada parte precisa ser igual. Então, eu vou pegar 3 partes dessa minha mancala. Até eu só vou usar 3. Presta atenção aqui. Eu só vou usar 3. E vou distribuir as minhas pecinhas, ó. Um para cada um. Aí depois vou de novo. Lembrando, eu quero dividir entre 3 pessoas. Eu tinha 15, dividi para 3. Fiquei sem nada na mão. Será que eu tenho a mesma quantidade de pecinhas? Vamos ver. Olha aí que maravilhoso. Eita, deixa eu ver aqui sem cair. Eu ainda não achei a... Olha, quinto ano, que maravilhoso. Eu não usei as 3 casinhas. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No total, em cada casinha, eu tive 5 peças. 5 peças. Dividi em partes iguais. Na prática, agora com a minha mancala, eu consegui fazer isso. Tranquilamente você faz em casa, quinto ano. Isso é muito fácil. A ideia de divisão, presta atenção. A ideia da divisão é repartir em partes iguais. Existe outro assunto que vocês já conhecem e também tem a ver com divisão. Fracionar, que também é fazer a divisão em parte. Professora, pelo amor de Deus, a senhora já vai falar de fração aqui. Por favor, não faça isso não. Calma, isso é só uma ideia de divisão. Fração é outra história. A gente vai conversar depois. Por enquanto, eu só quero relacionar a questão do fracionar à divisão. Tranquilo até aí? Será que eu tenho alguma participação no chat? Eu tô chique, né? Utilizando o smartphone aqui ao vivo, super high-tech. Deixa eu ver aqui. Tenho, minha gente. Martim, bom dia. Eu sempre espero o seu bom dia, Martim. Eu sempre espero, porque eu sei que você nunca me abandona. Sempre responde as questões e sempre está presente me dando bom dia, né? Mas Daíris também tá e Yasmin também. Bom dia para vocês. Estão atentos, né? Porque já já vem desafio e eu quero que vocês me respondam, tá? Presta atenção aí que eu estou ligada por aqui também. Pois bem, quando a gente fala de divisão, quinto ano, a gente fala de fracionar, repartir
em partes iguais. Isso. Professora, por que a pizza? Porque eu sei que vocês gostam de comer pizza no final de semana. Eu sei, eu sinto, porque eu também gosto de nos fins de semana comer aquele pedacinho de pizza, né? Maravilhoso, isso mesmo. Professora, mas o que é que tem a ver? A senhora já trouxe comida de novo para a aula? Trouxe, porque eu gosto. Eu não disse a você que eu gostava de comer. Falei do chocolate, que é docinho. E agora a pizza, aquela pizza gostosa de calabresa do final de semana. Mas eu trouxe divisão de propósito para você que gosta de comer pedaços a mais, hein? Quando a gente fala de fracionar, a gente vai repartir em partes iguais. Então, se você vai comer a pizza no final de semana com a sua família, os pedaços precisam ser iguais. A quantidade de pedaços precisa ser igual para cada um, beleza? Então, ó, ideia de divisão: repartir, fracionar. Tranquilo? A gente pode continuar? Vamos embora. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situação cotidiana. Trouxe um exemplo bem simples, tipo esse da mancala, só que com cestas e maçãs. Eu tenho, vamos lá, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maçãs. Para eu dividir nessas 4 cestas. Eita, professora, dá para dividir de uma vez? Dá. Eu posso pegar as quantidades e já colocar na cesta. Mas eu quero primeiro que você entenda a ideia de divisão. A gente vai colocando de um em um, ó. Coloquei em todas, depois de novo, depois de novo, depois de novo. Sobrou maçã, quinto ano? Não. Divisão sem resto, que é a que a gente vai trabalhar hoje. Com o resto a gente vê em outra oportunidade, para vocês não se confundirem. Bom, eu dividi as minhas maçãs em todas as cestas. Presta atenção. Em cada cesta eu tenho 4 maçãs. Então eu posso dizer o seguinte: 16 maçãs divididas em 4 cestas resultam em 4 maçãs em cada uma delas. Ou seja, 4 maçãs em cada cesta. Tranquilo até aí? Professora, eu achei muito fácil isso. E é fácil, a gente só precisa parar um pouco para pensar. Divisão é bom demais, minha gente. Quando a gente aprende o conceito, a gente faz um monte de número. Tranquilo? Vamos continuar. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Eu não comecei à toa quinto ano. Não comecei essas contas devagarzinho. Eu trouxe o conceito primeiro para vocês entenderem como funciona essa divisão na prática. Depois, a gente vai dificultando. Como agora, que nem é tão difícil, mas a gente vai colocar num método específico, que é o que a gente mais utiliza na divisão, tá? Professora, mas a senhora está toda atrasada. Por quê? Eu consigo fazer a divisão no meu celular. Eu consigo fazer a divisão sem precisar disso aí que a senhora está falando. É mesmo? Tem certeza? E se teu celular descarregar na hora, tu vai fazer como? Tu vai perder dinheiro, é? Claro que não, porque você assiste a aula do Educa Recife e sabe fazer divisão a partir de agora. Beleza? E esse é um método convencional. Método da chave, onde a gente vai utilizar os números específicos. Eu não mostrei as maçãs aqui, é a mesma coisa, só que eu coloquei os números ao invés das cestas e das maçãs, ó. Eu não tinha 16 maçãs, dividi por 4. E você já entendeu que em cada cesta terá 4 maçãs em cada uma. 4 vezes 4, 16. Não foi? 16?
o total, 4 em cada cesta, aqui. Eu vou subtrair do que eu queria, do meu dividendo. Sobrou alguma maçã naquela hora? Não. Então, o resto é 0. Presta atenção no formato. Eu tenho 16 maçãs para dividir em 4 cestas. Eu preciso encontrar um número que seja menor ou igual a 16. Presta atenção nisso, porque não tem lógica eu encontrar um número aqui que seja maior que 16. Se eu só tinha 16 maçãs, eu só posso fazer com que meu número chegue ou a 16 ou seja menor que ele. Tranquilo até aí? Nesse caso, a gente teve uma divisão exata. Eu achei rapidinho, não foi? 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Menos 16, 0. Os termos da minha divisão são esses. Lembra que a gente viu as parcelas da adição? A gente viu subtraindo e minuendo da subtração, fatores da multiplicação e aqui, na divisão, eu tenho o dividendo, que é o valor total que eu vou dividir, o divisor, que é para a quantidade que eu vou dividir, como eu fiz na mancala aqui, ó. Eu não disse que era para dividir por 3, então o meu divisor, no caso, seria 3. O meu total não era 15, 15 seria meu dividendo. O quociente seria o resultado, ou seja, a quantidade para cada situação. Aqui no caso das cestas e aqui no caso da minha mancala. E o resto, claro, é o que sobrou. Não sobrou nada, nem na mancala, nem nas minhas cestas, porque foi uma divisão exata, beleza? Professora, a senhora já falou que a adição é uma operação inversa à subtração? Normalmente sim. Quando eu troco a posição, no caso da adição, de parcela para minuendo e subtraindo, eu tenho uma subtração. Aqui no caso da multiplicação é o mesmo. Vê, aqui eu tenho a minha divisão, ó. Por que eu estou dizendo que é inverso? Porque se eu multiplicar o meu divisor pelo meu resultado, eu vou ter o meu dividendo. Eu tenho como explicar isso. Olha, eu dividi 14 por 2, certo? O 14 você sabe que é o dividendo e o 2 é o divisor. O meu resultado deu 7. Se eu multiplicar esse meu resultado pelo meu divisor, eu vou ter exatamente o meu número total. Mas isso a gente utiliza quando a gente precisa fazer algumas provas para ver se o resultado de fato era o que a gente encontrou. Não se prenda a isso. Eu só trouxe para você ficar informado. Tranquilo até aí? Vamos lá. Eu já trouxe uma operação básica, probleminhas que vocês já estão acostumados, estão atentos. Será que tem algum tipo de mensagem? Eu quero que vocês fiquem atentos agora e me respondam no aplicativo, tá? Vamos embora. Para realizar uma gincana, a escola irá dividir 35 alunos em 5 grupos. Quantos alunos ficarão em cada grupo? Quinto ano. Vocês que assistiram à aula passada, perceberam que eu fiz um problema relacionado à multiplicação, onde eu disse que tinha as fileiras de cadeira. Eu acho que eram 5 fileiras e cada fileira tinha 3 cadeiras. A gente não fez a multiplicação? Sim. Nesse caso de hoje, a gente vai fazer o inverso. Eu vou dividir o meu total de alunos, olha aqui, 35, pelos grupos. É como se eu fosse pegar esse total de alunos e dividir naquelas fileiras. Isso é como se eu pegasse 5 fileiras, olha aqui, 5 fileiras e saísse colocando os alunos. Eu vou dividir o meu total de alunos pelas fileiras, no caso, em grupos. O que é que eu preciso saber? Professora, eu posso sair botando aluno por aluno? Pode, se você quiser fazer o total, vamos dizer, 35 bolinhas
Eu vou fazer aqui na mancala. Vou fazer isso para vocês agora, ao vivo. Vamos lá. Para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tenho 35 aqui. Eu não vou nem contar todo, mas tem um número aproximado. Vamos lá. Eu vou sair colocando. Não são 5 grupos? São 5 grupos, quinto ano. Olha aí. Vamos sair lotando os alunos. Cada grupo, tá? São 5 grupos. Vamos lá. Eu tenho 35. Vou colocar. Vou sair distribuindo os alunos. Como vocês escolhem quando estão jogando queimado? Vamos escolher, vamos tirar pau ímpar para ver quem é do grupo de quem. Pronto. É tipo isso. Só estou fazendo de forma mais rápida, porque vocês sabem que eu não posso ficar aqui até meio-dia. Então, a gente vai fazer de forma mais rápida. Eita, por causa de um eu não acertei. Vamos lá. Eu peguei os 35, fácil e rápido. Eu peguei os 35, deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha, são 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas pedrinhas eu tenho em cada grupo desse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente contar, serão 5 pecinhas, ou seja, 7 alunos em cada grupo. Professora, beleza, mas toda vez eu vou ter que pegar essas pecinhas ou vou pegar os feijões da minha casa? Não, porque você já entendeu multiplicação. Eu vou encontrar um número que, se eu multiplicar, será igual ou menor que 35. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai utilizar a multiplicação aqui. Porque nem sempre a gente vai conseguir pegar essas pecinhas ou fazer pontinhos no caderno. Claro, gente, se você está com dificuldade a princípio, o interessante é que você faça isso mesmo. A forma que seja mais fácil para vocês. Mas treina um pouco mais de multiplicação, que no instante você vai encontrar a resposta. Nesse caso, serão 7 alunos em cada grupo. Presta atenção. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 5, 35. Menos 35, 0. Ou seja, eu dividi os meus 35 alunos em 5 grupos e não sobrou nenhum. Então, eu posso dizer que em cada grupo tem 7 alunos. Fácil e rápido. Claro, gente, que a mancala não vai estar sempre disponível para você. Claro que nem sempre você vai ter o caderninho. Por isso, pratica a multiplicação. Pratica as outras operações. Beleza? Neste caso, serão 7 pessoas. 7 alunos em cada grupo. Eu trouxe mais um. Professora, pelo amor de Deus, o que foi que a senhora fez? A senhora botou dois números aí, o que é que eu vou fazer? Tenha calma, fique tranquilo, é o mesmo processo. Quando eu disse para vocês que nem sempre a gente vai conseguir colocar os resultados e as contas numa mancala como essa, é porque os números aumentam. E se os números aumentam, a gente precisa conhecer os métodos específicos para fazer a divisão. Mas o conceito é o mesmo. A gente só vai aumentar o nível. A gente só vai elevar o nível das questões, porque você do quinto ano já dominou essa questão. Não fica preocupado, não fique estressado. Se for possível, a professora dá outra aula de divisão para quem não conseguiu compreender. Tenha paciência. Mas estuda também, tá? Me ajuda. A diretora de uma escola irá dividir 492 livros em 12 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira dessa? Mesma situação. A diferença é que eu não vou ter peças suficientes na minha mancala. Então, a gente vai resolver direto. Como é que a gente vai fazer primeiro?
A gente não está na casa das dezenas aqui, quinto ano. Presta atenção, casa das dezenas, sistema de numeração. Vocês já sabem disso. Eu não estou na casa da dezena aqui. Será possível eu pegar o 4 e dividir para 12? Você sabe que não. A gente vai utilizar um número que represente dezena também. Nesse caso, o 49. A gente vai pegar o 49 e dividir por 12. O que é que estou querendo dizer? Que eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 12 seja igual ou chegue próximo ao número 49. Nesse caso aqui, eu já vou responder direto. É o número 4. Olha, eu peguei o 49 primeiro. O número que chega perto ao número 49 é 4. Olha, do 40... Eita, só um minuto aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só mostrar aqui, novamente, que deu uma bugada nos slides. Aí, agora. 49 dividido por 12, quinto ano. Deu 4. 12 vezes 4 dá 48, certo? 48. 49 menos 48. Por quê, professora? Eu não consegui encontrar um número igual a 49. Nesse caso, se eu fosse colocar um número a mais aqui no meu dividendo, eu teria aqui, no meu quociente, eu teria um número a mais que 49. Então, eu tive que parar no 48 mesmo. 49 menos 48, sobrou 1, certo? Certo. É o resultado? Não, porque eu ainda tenho outro número no meu dividendo, então eu vou utilizar ele. Número 12. Ficou o número 12. Que eu vou precisar dividir por 12. Aí é fácil demais. Você já sabe que é o número 1. 12 vezes 1 é 12. Menos 12, 0. Então, eu posso dizer que em cada prateleira eu terei 41 livros. Fácil, né? Tranquilo. A divisão, para ser realizada com esse método aí, precisa um pouco de paciência, tá? Então, não faz correndo, não faz na pressa. Faz devagarzinho que dá certo. Trouxe mais uma. Tenha calma, tenha paciência, que eu também elevei o nível nessa. Mas é a mesma situação. Trouxe números exatos para vocês entenderem que eu posso variar na quantidade de algarismos. Mas na lógica, o resultado vai ser encontrado da mesma forma. Eu tenho uma encomenda de 2.880 livros. A livraria tem que enviar essa encomenda pelo correio. E cada caixa, é como se em cada caixa só coubesse 120. Então, eu vou ter que dividir esses 2.880 livros em 100. Aliás, em cada caixa contendo no máximo. No caso, você sabe que eu tenho que dividir em partes iguais. Então, em cada caixa precisa ter 120 livros. Cada caixinha com 120 livros. Eu quero saber quantas caixas serão necessárias. Eu vou pegar a primeira caixa, botar 120 livros. Outra caixa, 120 livros. Até chegar à quantidade total, que nesse caso é 2.880. No caso do meu divisor aí, são 3 algarismos. Casa das centenas. Então, eu já vou começar pela casa das centenas, que nesse caso será 288 dividido por 120. Mas não era 2.880? Mas a gente vai fazer a divisão por partes e encontrar o resultado final, beleza? 288 por 120. Nesse caso, eu encontrei o número 2. Deixa eu achar a conta toda. Pronto. Para você entender de fato como é que vai funcionar. Agora. Foi o número 2. 120 vezes 2 dá 240, quinto ano. Professora, a senhora encontrou um número menor de novo. Isso pode?
Pode. O que eu não posso é ter um número maior, mas se ele for igual ou menor, pode sim. Por que eu não coloquei aqui o número 3? Porque se eu multiplicar 120 por 3, dá 360. Mas eu só tenho 288. Então, eu não posso colocar. Tem que ser o número 2 e sobrou 48. Só que eu tenho outro número aqui que é o 0. Então, vou fazer a divisão agora de 480 por 120. Onde eu vou encontrar o número exato. Número 4. Porque 120 vezes 4 dá 480. Menos 480, 0. Eu vou te dizer então que eu precisarei de 24 caixas para conseguir colocar os 2.880 livros. Bom demais, né? Olha aí, serão necessárias 24 caixas. Beleza? Tranquilo até aí. Agora eu tenho uma aqui. Eu nem sei se vai dar tempo de eu passar tudo, né? Mas vamos lá. Numa biblioteca tinha 639 livros que precisaram ser divididos em 3 estantes. Essa eu diminuí de novo o nível, não foi? Bem facinho. Vou fazer de forma direta, ó. Fiz de número em número. Primeiro eu dividi o 6 dividido por 3, ó. 3 vezes 2, 6, menos 6 dá 0. Tenho mais um algarismo. Número 3, que dividido por 3 vai dar 1. 3 vezes 1, 3. Sobrou o 0. Mas eu também tenho o número 9, que dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Menos 9, 0. Quinto ano, a lógica é a mesma. Você só precisa ter paciência e entender o processo. Vamos lá. Olha aí, cada estante ficará com 213 livros. Eu já vou passar imediatamente para o desafio, porque eu ficaria aqui até meio-dia com vocês, mas não dá tempo. Já vou para o desafio, para a gente finalizar a nossa aula. Augusto tem 32 camisas para dividir entre 4 irmãos. Eu quero saber quantas camisas cada irmão ganhará. Nesse caso, você pode fazer os 2 tipos de divisão, ou o método da chave ou aquele dos feijões, porque o número é pequeno, né? O que importa é que você encontre o resultado correto, beleza? Teve alguma dúvida? Assiste essa aula novamente que você vai entender direitinho. Pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.